Pessoal, bom dia, tudo bem? Matheus, da Nabitec. Bom, na nossa última aula a gente aprendeu um pouquinho sobre grid amostral, né? Como que a gente faz esse nosso grid amostral, pontos georreferenciados, e tudo isso a gente vai utilizar para fazer um mapa de fertilidade, né? Seja de cálcio, ureia, fósforo, magnésio, enfim, a gente pode fazer esses nossos mapas de fertilidade aqui no QGIS utilizando essas nossas amostras, tá? Mas para isso a gente precisa conhecer um pouquinho do conceito de interpolação. Então é isso que a gente vai falar nessa aula. Mas antes disso, vamos recapitular um pouco para deixar todo mundo no mesmo nível. A gente falou nas aulas passadas, né, a diferença de agricultura convencional e agricultura de precisão. A principal diferença é essa daqui, é isso que a gente está ilustrando. Então vamos entender esse gráfico aqui novamente. A gente tem, seja dois talhões diferentes ou duas áreas. Vamos imaginar que seja dois talhões diferentes para ficar mais fácil. Mas poderia ser o mesmo talhão e dentro desse talhão áreas diferentes. Então aqui eu tenho um talhão até essa linha aqui. Então aqui eu tenho um talhão de alto potencial produtivo. E aqui ao meu lado eu tenho outro talhão aqui, né, depois dessa linha aqui à direita, então tudo aqui, ó, é outro talhão com baixo potencial produtivo. Por que que ele possui baixo potencial produtivo? Porque ele tem uma necessidade, né, uma demanda menor de nutrientes comparado com esse talhão aqui ao lado. Então, esse talhão, ele possui uma demanda maior por nutrientes, então se eu conseguir fornecer essa quantidade de demanda necessária, ele vai ter uma alta produtividade, tá bom? Já esse talhão, se eu conseguir fornecer a quantidade que ele demanda, ele vai ter uma baixa produtividade. Então, vamos supor que nós temos esses dois talhões, e quando a gente fala em agricultura, convencional, o que a gente vai fazer? A gente vai fixar um valor para esses dois talhões, né? Porque eu não fiz uma amostra de solo georreferenciada, nada desse tipo. Então, eu simplesmente vou pegar uma taxa fixa e vou fazer, por exemplo, uma adubação igual nesse talhão e nesse talhão. Só que o que vai acontecer? Nesse talhão aqui que eu tenho um alto potencial, eu vou estar colocando pouco para esse talhão. Tá vendo que vai faltar? Esse talhão ele demanda, por exemplo, essa quantidade e eu vou estar fornecendo apenas essa quantidade aqui, então vai faltar. Eu não vou estar utilizando a capacidade da terra nesse talhão aqui. Em contrapartida, nessa área aqui, eu vou estar colocando excesso, ou seja, eu vou estar colocando mais insumo do que realmente essa minha terra precisa, então eu vou estar gastando dinheiro fora, tá? Porque se o meu talhão ele demanda essa quantidade e eu ponho a mais, essa quantidade aqui, ela vai ser desperdiçada, eu não vou estar utilizando isso. Então, o que a gente consegue fazer? A gente pode utilizar a agricultura de precisão para fazer, né, para aplicar em taxa variável exatamente a quantidade que cada pedacinho de terra demanda. Né? Eu comentei que aqui, por exemplo, poderia ser dois talhões diferentes. Mas quando a gente fala em agricultura de precisão, a gente está falando também no âmbito do mesmo talhão. Então, pode ser que uma parte do talhão tenha uma demanda maior e outra parte do talhão tenha uma necessidade menor. E quando a gente faz essa amostra de solo, essa coleta de solo georreferenciada, o nosso mapa de fertilidade, a gente consegue aplicar exatamente a demanda que cada pedacinho de terra precisa, tá bom? Então a gente vai vir a dedo e colocar exatamente igual aqui nessa imagem. Então eu coloquei essa frase aqui para resumir. A aplicação em taxa variável permite atender a demanda real de nutrientes, levando em conta essa nossa variabilidade do solo. Tá? Então, se eu não utilizo, né, essa aplicação em taxa variável, se eu utilizo uma taxa fixa, eu posso resultar em imagens como, por exemplo, essa, né, regiões de alta produtividade e regiões de baixa produtividade. Lembrando que essa imagem, né, de altas e baixas produtividade não é somente, né, essa questão da taxa fixa. Pode acontecer, né, que nessa área aqui esteja com infestação de pragas, nematóides. Então, eu coloquei aqui que existem outros fatores que afetam o nosso potencial produtivo quando a gente está falando em áreas agrícolas, né? Pragas, doenças, nematóides, o clima, o manejo, a variedade que a gente está utilizando da nossa cultura. Então, existem vários fatores, só que a gente precisa tentar amenizar, né? Tentar excluir as nossas possibilidades de baixa produtividade. Então, para isso, a gente vai utilizar a aplicação em taxa variável. E para a gente conseguir aplicar, né, fazer essa aplicação em taxa variável, a gente precisa desses nossos mapas de fertilidade para saber aonde precisa mais, aonde precisa menos, por exemplo, para saber qual que é a necessidade de calagem. Então, precisaria construir um mapa como, por exemplo, esse. Então, aqui a gente tem um mapa de calcário, então a gente tem zonas que têm uma maior quantidade de calcário, zonas que têm menos, ureia, fósforo, a gente consegue fazer isso para cada nutriente da nossa análise de solo.
E como que a gente gera aqueles mapas? Primeiro, como a gente teve uma videoaula passada, a gente aprendeu que a gente precisa fazer uma amostragem de solo georreferenciada. Então, a gente vai ter esse produto final aqui, cada bolinha vai representar um ponto que a gente coletou, e esse ponto vai ter uma informação da quantidade de nutriente, seja de fósforo, cálcio, potássio, magnésio, desse ponto aqui, tá? Então, por exemplo, vamos supor que a gente está analisando o fósforo. Então, a gente tem esses pontos verdes que possuem uma maior quantidade de fósforo e esse ponto vermelho que possui uma menor quantidade, tá? E depois com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar esse meu mapa aqui, tá vendo? Então, a gente vê que tem zonas de fósforo aqui que tem uma menor quantidade e zonas que têm maiores quantidades. E como que eu saí desse mapa aqui, apenas de pontos, para um mapa que possui, né, informação de quantidade desse fósforo no mapa inteiro, tá? Porque nesse mapa aqui eu tenho somente em pontos. Já nesse mapa eu tenho, né, zonas de abrangência desses valores. Como que eu saí daqui para cá? Por meio da nossa interpolação, que é o conteúdo que a gente vai falar nessa aula. Então, o que é interpolação que a gente vai utilizar para fazer esse processo? É basicamente a gente utilizar um método, né, uma equação matemática, para tentar definir valores que eu não tenho. Por exemplo, aqui ó, nessa região eu não tenho nenhum valor, mas eu vou tentar definir esse valor com base em valores que eu tenho, com base em valores conhecidos. Então eu vou utilizar esses meus pontos que estão em volta para tentar definir um valor para essa região que eu não tenho essa informação de quantidade de nutriente, tá bom? Então é basicamente isso que é interpolação. A gente vai usar, né, equações matemáticas, modelos, estatística, para tentar definir essas regiões que eu não tenho valor e aí sim conseguir construir um mapa, como por exemplo esse daqui. Então aqui ó, é uma fotinha exemplificando. Então eu tenho esses meus pontos que a gente coletou, eu vou utilizar esses pontos para tentar definir um valor, né, para essa região aqui no meio. Lembrando que, né, eu coloquei aqui um adendo, lembrando que sempre na interpolação, quando a gente for determinar esse valor, sempre vai existir algum erro. Né? Sempre vai existir algum erro e o nosso objetivo é tentar achar uma equação matemática, um modelo, um modelo estatístico que vai tentar minimizar o nosso erro e tentar criar uma representação mais próximo da realidade. Então, eu falei que interpolação é o processo de determinar valores desconhecidos de um atributo, pode ser, por exemplo, cálcio, né, com base em valores conhecidos. Então, se eu sei que um determinado ponto tem uma quantidade de cálcio alta, eu vou pressupor que a região do lado dele também tem uma quantidade alta de solo. Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. Para fazer isso, né, determinar valores desconhecidos, a gente precisa definir um modelo matemático para tentar estimar esses valores. Precisa definir também o interpolador, né, que é a equação que a gente vai utilizar para esses valores. E a gente precisa escolher a equação, um modelo que melhor ajuste aos nossos dados. Então, por exemplo, a cada nutriente existe um modelo que melhor se adequa, tá? Isso vai variar de nutriente para área, mas enfim, a gente precisa achar um modelo que melhor se ajuste à nossa área. A gente não pode usar um único modelo para todas as situações, então a gente precisa fazer esse ajuste. E lembrando também a qualidade do meu mapa, né, aquilo que eu vou gerar, vai depender de quão bem esse meu interpolador vai representar essa variável. Então, é basicamente aquilo que a gente viu no slide seguinte. Lembrando que cada variável aqui tem um interpolador mais adequado e existem outros fatores que vão afetar a qualidade do meu mapa. Então, se por exemplo, lá no começo eu fiz uma amostragem de solo errada ou eu enviei para o laboratório e eles fizeram uma análise errada, vai prejudicar o meu mapa, tá? O meu mapa vai conter erro. Outra questão é a densidade dos pontos. Então, se eu peguei poucos pontos, esses pontos vão ser poucos representativos da realidade. Então, o meu mapa vai ficar ruim. Por isso que a gente tem que ter uma densidade amostral grande. E a distribuição espacial do solo. Então, se eu peguei mais pontos numa região e menos pontos no outro, esse lugar que ficou com menos pontos vai ser prejudicado, né, por essa questão de representatividade. Então aqui eu peguei algumas imagens, essa imagem eu já mostrei também na aula anterior, mas para vocês verem, né, a diferença de um mapa aqui, por exemplo, que a gente pegou pontos a cada 50 metros, em comparação, por exemplo, esse daqui, olha, que a gente pegou pontos a cada 175 metros um ponto do outro, tá bom? Então um mapa é bem diferente do outro, lembrando que quanto mais pontos a gente pega, mais o meu mapa vai ficar representativo, né, vai ficar condizente com a nossa realidade lá no campo.
Porque se a gente pega mais pontos, o meu modelo matemático, a minha estatística, ela vai ter mais dados para tentar determinar esses valores que não estão conhecidos. E também ele vai precisar determinar menos valores, né? Porque eu tirei mais amostras, então vai ter menos espaços para ele tentar determinar um valor. Então agora a gente vai ver quais são esses interpoladores que a gente tem, ou seja, quais são os métodos que a gente tem para tentar determinar um valor que a gente não conhece com base em um atributo que a gente conhece. A gente tem interpoladores determinísticos e interpoladores geoestatísticos, tá? Esse interpolador geoestatístico, a krigagem, é o que a gente mais utiliza, é o interpolador mais confiável, tá? Porque ele tem um modelo estatístico, toda uma questão mais avançada por trás, só que devido, né, como é um processo mais avançado, normalmente, às vezes, é uma coisa mais simples, a gente utiliza na agricultura esse IDW, tá? Mas sempre que possível, dê preferência, quando existe, né, uma dependência espacial dos dados, quando existe uma correlação entre os dados, dê preferência para usar a krigagem, tá? Mas a gente vai ver isso mais para frente, o que é essas coisas que eu comentei. Só comentando, né, na agricultura, os mais utilizados são esse IDW, o inverso da distância ao quadrado, que é um interpolador determinístico, e também a krigagem, que daí já é um interpolador geoestatístico, que é muito mais aprofundado, né? Demanda uma capacidade mais avançada para a gente tentar definir esses parâmetros e tudo mais. Mas vamos ver agora um pouquinho, né, de cada interpolador desses, esses determinísticos. Então a gente tem triangulação, vizinho mais próximo, mínima curvatura, o IDW, e depois a gente vai ver como que funciona esse interpolador geoestatístico, que é a krigagem. Então vamos lá. O primeiro interpolador que a gente tem é a triangulação. Essa triangulação, como que vai funcionar? Como que esse modelo vai tentar determinar um valor que a gente não tem? Ele vai pegar aqui, a gente tem as nossas amostras de solo, ele vai inicialmente criar um triângulo, né? Vai pegar 3 vértices, 3 pontos desse e vai criar um triângulo. Ele vai criar esse triângulo, né? Ou seja, ele poderia criar um triângulo aqui ou ele poderia criar um triângulo aqui. Ele vai escolher qual triângulo com base nesse triângulo de Delaunay, tá? É um pouco mais complexo, né? Como que ele faz esse triângulo, né? Mas só você saber que ele vai criar um triângulo entre esses vértices. Então a gente tem, por exemplo, 3 pontos, né, nessa imagem. E o que ele vai fazer? Ele vai determinar um valor aqui nessa região do meio, né, em qualquer ponto branco aqui, ó, que a gente não tem nenhum valor, ele vai determinar esse valor com base no valor desse vértice e desse vértice. Mas ele vai ponderar esses valores com base na distância que os vértices estão no ponto que eu quero determinar esse meu valor. Então, tudo que eu comentei está escrito aqui nessa região, então se você ficou com dúvida, é só ler passo a passo. Essas ideias um pouquinho, no começo é um pouco difícil, um pouco mais abstrato, mas depois de um tempo você consegue abstrair isso e tentar entender como que funciona. A gente tem a equação matemática por trás desse modelo, então aqui eu tenho qual que é o valor do P, ou seja, qual que é o valor do ponto P. Esse ponto P é o ponto que eu quero determinar o meu valor que eu não tenho. Então, esse valor no ponto P vai ser basicamente essa média ponderada. VA, VB e VC são os valores aqui no vértice que eu extraí, que eu tenho, né, esses valores. E WA, WB e WC é um ponderador. Esse ponderador é baseado na distância que esse ponto P está dos meus pontos que eu tenho conhecido. Então, esse ponderador WA é basicamente um ponderador que vai ter a distância do meu ponto P, que eu estou analisando, para o valor A, para o vértice A. Então, a gente utiliza essa equação no interpolador triangulação. Então, a gente tem um mapa de representação, a gente utiliza mais esse interpolador, é utilizado mais na topografia, né, para a questão de criação de modelo digital de terreno, enfim. Na agricultura, a gente não utiliza tanto assim, né, para fazer os mapas de fertilidade e tudo mais. Depois a gente tem um interpolador que é mais simples, que é o vizinho mais próximo. Esse interpolador nada mais vai fazer do que pegar qual que é o ponto que está mais próximo dele e utilizar esse valor para definir o seu valor. Então, é bem simples, tá? Ele aqui, ó, o valor do ponto desconhecido é simplesmente o valor da amostra mais próxima. Então, é uma simples cópia. Eu vou pegar qual que é o valor que está mais próximo de mim e copiar. Esse interpolador vai gerar mapas como esse, né, de regiões aqui de abrangência. A gente também não utiliza muito na geração dos mapas. A gente tem também o mínima curvatura. Essa mínima curvatura, o que ela vai fazer? A gente tem os nossos pontos distribuídos espacialmente. Ela vai tentar criar uma curva que vai se adequar, né, de forma mais suave a esses meus pontos
então eu vou determinar o meu valor de uma forma suave, né? Não vai ser de uma forma abrupta. A gente também não utiliza muito, e esses daqui são os mapas que esse interpolador gera. E agora um dos interpoladores que a gente mais utiliza na agricultura é esse inverso da distância ao quadrado, que é o IDW. A ideia desse interpolador é mais ou menos a mesma que a da triangulação que a gente viu. Só que na triangulação a gente cria um triângulo e a gente vai ponderar somente com base nesses três vértices. Já no IDW, a gente vai fazer, né, a gente vai determinar um valor no ponto P, esse valor do ponto P a gente não tem, mas a gente vai determinar esse valor com base em uma média ponderada dos valores mais próximos, ponderando com a distância que esses pontos estão do ponto que eu quero analisar. Então aqui a gente tem que a interpolação por IDW é um método que vai estimar o valor de um ponto desconhecido, baseando em uma média ponderada dos valores dos pontos amostrais ao redor. Então ele vai determinar o valor de um ponto desconhecido, fazendo uma média dos pontos em volta, ponderando pela distância. Então a gente tem aqui que o peso é inversamente proporcional à distância. Então quanto maior distante, quanto mais longe está o ponto do ponto que eu quero determinar, esse peso vai ser pequeno, ou seja, vai ter uma menor influência. Qual que é a ideia central disso? A ideia central é que se eu tenho um valor, né, uma amostra conhecida nessa região e eu coloquei e eu quero determinar o valor aqui pertinho dele, a ideia é que por esse ponto estar perto, esse valor que eu coletei, ele tem uma maior influência para determinar esse meu valor. Então é basicamente essa questão. Então essa ideia que eu comentei é essa daqui, olha, que a ideia central é que os pontos mais próximos tenham uma maior influência no valor estimado do que esses pontos mais distantes. Então, aqui está a nossa equação da ponderação. A gente tem também um P. Esse P é basicamente um ponderador que vai dar mais força ou menos força para quanto essa distância vai influenciar na minha ponderação. Tá? E aqui a gente tem os mapas do IDW. A gente já fez um mapa utilizando esse DW quando a gente foi extrair curvas de nível a partir de um modelo digital de elevação. E uma das características mais comuns desse mapa, né, para você ver se foi feito pelo IDW, é esses olhos de boi aqui, né, essas formações que tem um contorno concêntrico. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o interpolador geoestatístico, a krigagem. Esse é um dos interpoladores mais utilizados na agricultura de precisão, quando a gente fala em mapas de fertilidade de solo. A ideia desse interpolador é que ele vai utilizar de alguns princípios estatísticos e probabilísticos para fazer essa determinação de um valor que a gente não conhece, tá? Diferente dos outros modelos. Esse interpolador ele tem umas ideias um pouco abstratas, mas fique tranquilo, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai utilizar alguns exemplos bem práticos de como a gente vai fazer o cálculo desse nosso semi-variograma, como que a krigagem, né, estima esses valores. Mas para isso a gente precisa entender um pouquinho esses conceitos que são abstratos. Mas basicamente a krigagem ela vai utilizar de dois conceitos para tentar determinar um valor. Ela vai tentar utilizar a variabilidade espacial dos meus dados e a correlação entre eles. Então, basicamente, vamos tentar entender o que é essa variabilidade espacial dos meus dados. Essa minha variabilidade tem a ver com o fato de que, por exemplo, no meu talhão eu tenho pontos que eu tenho um índice alto de fertilidade, por exemplo, vamos supor que eu tenho níveis altos de calcário em um determinado ponto, e em outro ponto eu tenho um nível baixo de calcário. E a krigagem ela vai analisar essa variabilidade, ou seja, como que os valores mudam de acordo com a posição que ele está no talhão. Ela vai analisar isso e tentar entender como que a fertilidade vai mudar com a distância, né? Considerando essa variabilidade espacial que eu tenho das amostras. E também a correlação entre os dados, ou seja, qual que é a correlação que a distância tem a ver com a minha fertilidade. Então a krigagem vai utilizar desses dois pontos que a gente viu para tentar determinar um valor. E além disso, voltando aqui para a parte de correlação entre os dados, quando a gente está falando em krigagem, o que a gente quer? A gente quer que tenha uma correlação entre os meus dados. Porque como que eu vou, se não tiver nenhuma relação entre o meu dado e o outro, como que eu vou determinar um valor que eu não tenho, se não existe nenhuma relação entre os meus dados, né, dessa relação com a distância? Então, o que eu quero? Eu quero que tenha uma correlação entre os meus dados para conseguir pressupor
para mim determinar um valor. Então, se eu sei que, por exemplo, depois de 100 metros, eu não tenho nenhuma relação entre os meus dados. E se eu pegar uma amostra de solo a cada 150 metros, eu vou ter um mapa de fertilidade ruim, porque eu estou pegando pontos que não tenham nenhuma relação. Então, eu preciso pegar pontos abaixo de 100 metros para ter pontos que existem uma correlação entre eles. Então, quando a gente fala de correlação entre os dados, é basicamente isso. E a krigagem, ela vai utilizar dessa correlação, né, do nível dessa correlação, para determinar os valores que a gente não tem. Uma outra questão, né, que o pessoal utiliza bastante a krigagem é que com ela a gente consegue determinar mais ou menos qual que é a incerteza, qual que é o erro das nossas análises. E aqui tem um ponto que é um dos melhores interpoladores, mas devido à complexidade, às vezes a gente precisa gerar um mapa mais rápido e não tem uma necessidade de ser uma coisa tão complexa, a gente utiliza o IDW. Então a gente viu que a krigagem ela vai utilizar de dois elementos para fazer essa determinação do valor. Vai utilizar a variabilidade espacial e a correlação entre esses dados. E como que a krigagem vai fazer isso? Ele vai fazer isso por meio de um semi-variograma. Esse semi-variograma vai modelar essas duas informações em um gráfico que a gente vê aqui embaixo, tá bom? A gente tem um gráfico que no eixo X é a distância desses meus pontos. Esses meus pontos aqui estão em pares. A gente vai ver mais ou menos depois o que isso significa. E aqui a gente tem a semivariância. Essa semivariância é a média dos quadrados das diferenças entre os valores das amostras em pares. Aqui eu não coloquei em pares, né, mas faltaria aqui em pares. É bem complexo, né, bem abstrato isso aqui, então como é um pouco mais complexo, eu vou para vocês entenderem, né, o que isso significa, eu coloquei aqui um exemplo. Tá? Então como que a gente faz para construir um semivariograma, que é esse gráfico aqui? Primeiro a gente precisa coletar os dados. Então vamos supor que a gente foi lá no solo, lá no talhão, e fez uma análise de solo e pegamos aqui informações de um determinado nutriente. Vamos supor que é um nutriente X. Então no ponto A, esse nutriente X tem o valor de 40, no ponto B 50, e eu peguei 6 pontos. Então eu tenho 6 pontos aqui. Tá? E vamos supor que eu sei a distância entre esses meus pontos. Então eu tenho o valor do nutriente X e eu sei qual que é a distância do ponto A, do ponto B, do ponto C, a distância entre eles, tá? Então, qual que é a distância do ponto A para o B? Eu tenho essa informação. Qual que é a distância do ponto B para o E? Eu também tenho essa informação, tá? Então, a gente vai precisar só dessas informações. E daí, o que a gente vai fazer? Para construir o nosso semivariograma, a gente precisa calcular a diferença entre os valores de fertilidade para pares de ponto. Então, eu vou pegar um par de ponto, por exemplo, o A e o B. Qual que é a distância entre o A e o B? Eu tenho essa informação. Essa informação é 10. E qual que é a diferença dos valores? Então, eu vou pegar o valor do ponto B é 50. E qual que é o valor do ponto A? Ponto A é 40. Então, eu vou fazer 50 menos 40, vai dar 10. E eu vou pegar esse 10 e elevar ao quadrado. Então, o quadrado da diferença vai ser 100. E eu vou fazer isso para todos os pares de ponto, para todas as combinações que eu tenho. E uma coisa que a gente consegue reparar aqui é que quanto maior a minha distância, tende a ser maior aqui a minha diferença. Ou seja, quanto maior a distância, mais diferença eu tenho entre esses meus dados. Então é basicamente isso que a gente vai precisar para construir o nosso semivariograma. Agora que a gente tem esses valores aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar por intervalos de distância, né, por regiões para dar uma simplificada nessa informação. Então eu posso pegar aqui, qual que é a distância de 5 até 10 metros? Então eu venho aqui, olha, pego qual que é a distância de 5 a 10 metros, vou juntar esses pares. E quantos números de pares eu juntei nessa região? Eu juntei 5 pares. E daí eu vou fazer uma média, né, dessas diferenças. Então, esse valor aqui que eu comentei, que é a média dos quadrados das diferenças entre os valores das amostras em pares. É basicamente esse meu valor aqui. Então é assim que a gente chega. E daí a gente vai plotar essa média dos quadrados das diferenças nesse gráfico aqui. Então aqui embaixo tem a distância e aqui eu tenho a nossa semivariância, que é esses valores aqui, e as distâncias que a gente tem nesse lado. Tá? Então é basicamente assim que a gente constrói o nosso semivariograma. Eu consigo simplificar isso com essa imagem aqui aos lados. Então eu vejo que faz uma curva mais ou menos nesse sentido. Quando a gente fala em semivariograma, né, eu falei que eu simplifiquei nesses pontos. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai traçar uma reta, uma curva,
que consiga se ajustar melhor a esses pontos, né? Que consiga passar, que consiga modelar nesses pontos. Então aqui a gente tem essa curva, tá vendo? Ela consegue se ajustar entre esses meus dados, consegue abranger eles. E daí, no nosso semivariograma, a gente tem algumas informações que a gente precisa saber. A gente tem, por exemplo, o efeito Pipita. O efeito Pipita é qual que é esse valor aqui inicial da semivariância. Então aqui eu tenho uma, vamos por aqui, ó, bem no começo, que é o valor inicial da minha semivariância. O que esse valor representa? Ele representa o efeito Pipita, que é basicamente o erro que a gente tem na nossa análise, né, na nossa amostra que a gente realizou. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem um valor aqui 1,5. O que esse valor representa? Ele está falando que na distância zero, ou seja, quando um ponto está com a distância praticamente zero, um ponto do outro, está falando que existe uma diferença dos dados em 1,5. Só que sendo que se a distância é praticamente zero, é para o dado ser igual ao outro, né? Que a gente está aqui na distância zero. Então, esse erro que a gente tem de uma amostra para o outro, sendo que as distâncias delas são zero, é basicamente o erro. Esse erro pode ocorrer, né, devido à análise de solo. Eu coloquei aqui, ó, por exemplo, por efeito Pita, por exemplo, erros instrumentais ou pequenas variações não capturadas pelos métodos de amostragem. Então, se a distância é zero, é para não ter variância. Outro dado que a gente tem importante é o alcance, tá? Que é qual que é a distância que os meus dados deixam de ter correlação. Então aqui, olha, aqui vai dar mais ou menos 430, por exemplo. Então, a partir de 430 metros é o meu alcance, ou seja, depois de 430 metros, uma amostra não tem mais correlação com outra. Porque se eu, por exemplo, pegar 500 para 600, tá vendo que não mudou muito a minha variância? Ou seja, depois eu posso mudar a distância, que não vai existir muita relação entre eles. E depois a gente tem também a nossa semivariância estrutural, que é basicamente o quanto da minha diferença, dessa diferença dos valores da amostra, é explicado pela minha distância. Então a gente consegue extrair esses valores no meu semivariograma. Então aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente consegue ver que a partir aqui, olha, começa a se estabilizar. Então qual que é o alcance? É mais ou menos 75. Então se eu sei que depois de 75 metros as minhas amostras deixam de ter correlação entre elas, e se eu pegar uma amostra, como eu comentei, depois de 75 metros, a cada 100 metros, meu gráfico, né, a minha imagem, o meu mapa de fertilidade não vai ficar muito bom, porque eu estou pegando pontos que não têm correlação. Então, eu preciso fazer uma amostragem que os pontos estejam abaixo de 75 metros. E a gente tem também o efeito pipita puro. Então, se eu faço um gráfico desse e ele me gera uma reta, o que isso significa? Isso significa que as minhas amostras não têm correlação nenhuma entre elas. Então, se eu pego uma amostragem que os pontos estão acima de 75 metros um do outro, considerando esse exemplo, iria me gerar um gráfico assim, olha, iria gerar uma reta, no que cada ponto não tem correlação entre eles. Então, eu posso aumentar a minha distância, que a minha semivariância vai ser a mesma, ou seja, não está mudando nada na minha variância, tá? Então, a gente tem basicamente essas informações. E essa reta que a gente desenhou aqui vai ser um modelo matemático. Qual que é esse modelo matemático? Daí vai depender o modelo que maior ajusta aos nossos dados. A gente tem o modelo gaussiano, exponencial, esférico, que são aí os mais utilizados quando a gente fala em agricultura de precisão. E a gente vai utilizar o que melhor se ajusta aos nossos dados. Cada tipo de nutriente tem um que vai se ajustar de uma melhor forma. Como que eu gero um bom modelo? Primeiro eu preciso aí ter, na literatura fala de uns 50 pontos, tá? No mínimo 50 pontos de amostragem. Tem gente que fala de 30, então varia um pouco, tá? E no máximo aí uns 250 pontos. Outra questão para a gente gerar um bom modelo é fazer essa análise por meio de uma grade regular ou pontos aleatórios, de forma que eu seja bem representativo no talhão que eu estou analisando. E aqui eu coloquei algumas imagens da diferença. Eu comentei, né, que os dois principais interpoladores utilizados na agricultura é a crigagem, só que ela é um pouco complexa, né? Tem vários fatores para a gente determinar, por exemplo, qual que é o modelo, né, que melhor se ajuste, esses modelos matemáticos. E a gente tem o IDW. Então, se a gente quer fazer uma análise mais simples, não tem muito tempo, a gente utiliza o IDW. E eu coloquei um gráfico mostrando a diferença entre esses meus dois mapas, gerado pela mesma quantidade de amostra. Então, aqui no IDW eu peguei 6,4 amostras por hectare, e na crigagem também
a mesma quantidade de amostras, e olha a diferença dos nossos mapas. A crigagem aqui muito mais representativo, e o IDW com esses olho de boi, como eu comentei, bem representativo nessa imagem. A gente tem outra representação, né, aqui só aqui em calcário, e uma outra imagem para finalizar, mostrando claramente essa questão dos olhos de boi aqui, olha, no IDW e como que fica diferente na nossa crigagem. Tá bom? Então era basicamente isso os conceitos que vocês precisavam ter. É claro, quando a gente fala em interpolação, é um mundo muito mais complexo, tem muito mais informação para ser dito, mas somente isso é suficiente para a gente fazer os nossos mapas de fertilidade no QGIS. Então, na próxima aula, a gente vai ver como que a gente faz essa interpolação com a crigagem. Tá? E DW a gente já viu, uma função bem simples. Se você não viu, é só olhar na nossa aula de como fazer uma curva de nível a partir de um modelo digital de elevação.